A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, um abraço apertado a todos, sejam bem-vindos aqui neste meu canal. Muito prazer de tê-los aqui. Meus queridos irmãos, eu preciso muito da vossa ajuda. Uma andorinha só não faz verão. Vocês gostam das coisas que eu estou mostrando, das minhas afirmações? Por favor, vamos evangelizar o nosso povo. Vamos trazer o nosso povo para o conhecimento da verdade. Divulgue os vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, no Teleprompter, no Telegram. Divulguem para que a nossa Irmandade conheça as nossas verdadeiras doutrinas. Porque o que aconteceu é um filme que nós já vimos. É só consultar a história. A igreja primitiva, veja, saiu das mãos dos apóstolos. Demorou um bocado. E olha que não era fácil ser cristão naquele tempo, porque havia muita perseguição. Eles eram mortos, aprisionados, mortos, torturados, entende? Mesmo assim, depois do edito de tolerância do Constantino, em 313, dali 60, 80 anos já estavam se desviando da verdade. E depois, se desviar da verdade, é apostasia. Depois o que aconteceu? Milhões de pessoas que eram mortas, torturadas, só porque liam a Bíblia. A congregação, em apenas 80 anos, já está arrepiando, matando milhares de almas, destruindo milhares de famílias. Entende? Por que isso aconteceu? Exatamente porque eles apostataram das suas doutrinas originais. Depois começaram a se ensoberbecer, né? Orgulho espiritual é o primeiro passo para o Espírito de Deus abandoná-lo na sua vida. Entendeu? Orgulho, achar-se melhor que os outros. E depois começar a desprezar o ensino da Escritura, pautada nas suas doutrinas fundamentais, que estão no Estatuto e até no seu inário você pode ler. Entende? E aí começou a entrar, começaram a pôr o pezinho na estrada da perdição. Então, lá em 1940, alguém subiu à tribuna, leu 1 João 5,16, sacou a preposição para, colocou a preposição de e criou o pecado de morte. Nesse momento, eu estou marcando. Esse é o momento quando, definitivamente, o Espírito de Deus saiu da vida destes homens. E não é só a liderança que são criminosos, não. Até você que está vendo esse vídeo e aceita essa coisa, crimes, a matança de almas, destruição de famílias, pelas quais o Senhor Jesus derramou seu sangue. E o cara ainda diz que a boca de Deus é a boca do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a boca de Deus. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo quer dizer palavra, enunciação, voz. No princípio era o verbo estava com Deus. Claro, tinha que estar com ele, porque senão ele seria o quê? Mudo. E o verbo era Deus. Entendeu? Então, a palavra se divorciou deles, se dissociou deles. Quando você ouviu a palavra na congregação, não foi mérito do homem. Foi porque é Deus respondendo à sua fé, à sua confiança. Nada tem a ver com o pregador. O Senhor fala até na boca de uma jumenta. Você sabe disso. Lá o Balaão foi repreendido na sua ação, porque ele vendeu a troco de moedas a sua profecia, né? Foi barrado no seu caminho por uma jumenta. E o Senhor falou na boca da jumenta. Então, tá bom? Então vamos continuar conversando. Eita, nós!
E o homem tomou vergonha na cara, coisa linda. Só que eu estou esperando outra coisa dele, né? Que ele peça perdão à nossa irmã, a nossa querida irmã Bereana, hein? Estou esperando que ele faça como fez o parceiro dele, tá? Eram os dois, entende? O Carlinhos. Carlinhos, faça como fez o Carlinhos. Pediu desculpa, não pediu perdão. Apenas desculpa. Ele peça perdão, porque é o que nós devemos fazer quando erramos, com uma pessoa inocente. Tá? Bom, vamos continuar conversando. Vamos ver então o que ele está dizendo. Vamos ver se é verdade. Primeiro ponto. Por que a fraude está escancarada? Porque nenhum dos evangelhos sinóticos consta a expressão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem nos evangelhos sinóticos, em nenhum outro canto do Novo Testamento se manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o primeiro ponto. A fórmula batismal descrita em Mateus 28:19, no momento mais glorioso do cristianismo, a sua ascensão aos céus, você encontra o fundamento dela em todas as Escrituras, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Então você encontra em 4 versos no Novo Testamento, no livro de Atos, os discípulos batizando em nome de Jesus. Mas observe, elas não são iguais. Então não se trata de uma fórmula. Você encontra essa frase, referindo-se a Jesus, para o batismo, em Atos 2:38 está escrito: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Depois você encontra em Atos 8:16, sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, batizados no nome do Senhor. E Atos 19, versículo 5, batizados em nome do Senhor Jesus. Então, presta atenção, não são iguais. Portanto, não se trata de uma forma batismal. Não são uniformes estas expressões. Estes versículos estão dizendo que a pessoa foi batizada sob a autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas a fórmula usada, com certeza, é aquela expressa pelo Senhor Jesus em Mateus 28:19. A primeira citação que o exterminador de heresias faz a respeito do batismo em nome de Jesus Cristo é Atos 2:38, o discurso de Pedro no dia do Pentecoste. Só que veja, o Pentecoste aconteceu 10 dias depois de Pedro ouvir, no momento da ascensão do Senhor, a fórmula batismal. Então é impossível que, passado apenas 2 dias, ele já estivesse, ao descer as águas, inventando coisas. Né? Muito bem. Agora, esta é a explicação correta a respeito. A fórmula batismal de Mateus 28:19 é um resumo magistral daquilo que nós vemos em todo o Velho Testamento. Que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, que são 3 pessoas distintas, contudo numa só essência, responsáveis e realizadores das mesmas obras. Mas vamos prosseguir naquilo que ele está dizendo. Para provar que esse texto aqui é uma fraude. É um texto que não é canônico. Esse é o primeiro ponto. Então, o camarada que fez esse enxerto, chamado Tertuliano, que foi um dos principais defensores da Trindade, né? Então ele fez um enxerto nesse texto aqui, para querer dar base à Trindade, mas ele falhou, deixou rastro. Então veja aqui a contradição, né? Ele fala que foi Tertuliano que introduziu a fórmula batismal.
Foi ele que fez o enxerto, ou foi responsável, culpado por esse enxerto. Quando, na realidade, nós temos Tertuliano, ele nasceu no ano 160 depois de Cristo e morreu no ano 220 depois de Cristo. Ele aprendeu o Evangelho menino. Deveria ser um garoto de 10, 12 anos. Portanto, lá por volta do ano 170, 175, ele aprendeu o Evangelho do apóstolo João. Então vamos fazer uma conta, tá bom? Presta atenção. Nasceu no ano 160 depois de Cristo. Para fazer o que ele fez, escrever o que ele escreveu, propondo a doutrina da Trindade, que 100 anos depois foi definida como tal no Concílio de Nicéia, ele precisava pelo menos ter 30 anos de vida, porque ele precisava de muito estudo, muita informação, conhecer os textos todo do Velho Testamento, os documentos do Novo Testamento. 30 anos pelo menos. Então nós vamos bater no ano 190, quando ele veio fazer a proposta de definir a doutrina da Trindade. Agora pode ser também que não foi aos 30, foi aos 40. Então chegamos ao ano 200 depois de Cristo. Agora veja, o Didaquê mostra que a igreja primitiva praticava Mateus 28, 19, a fórmula batismal. Alguns estudiosos dizem que o Didaquê foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, quer dizer, antes do ano 70. Outros dizem que foi no ano 120, outros pensam que foi entre 130 e 150, quer dizer, muito antes de Tertuliano ter nascido. Então nós temos um documento respeitadíssimo, que é o Didaquê, que os mais tardios dizem que foi escrito no ano de 150. E outros estudiosos dizem que foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, que foi no ano de 70 depois de Cristo. Então, esse documento chamado Didaquê menciona por 2 vezes, fala sobre como batizar e menciona por 2 vezes a fórmula batismal, como eu mostrei no vídeo anterior e vou tornar a mostrar neste vídeo. Aliás, vou fazê-lo agora, tá aí, ó. Assim como vocês podem ver, a fórmula batismal era usada pelos primitivos líderes da igreja primitiva, pelo menos 80 a 120, 150 anos antes de Tertuliano. Porque nós podemos perceber dentro da própria Bíblia, que não existe nenhum outro texto no Novo Testamento que coligue com esse versículo aqui. Coligue, o texto de Mateus 28, 19 está completamente isolado aqui. E a maioria das denominações evangélicas, né, criaram uma doutrina em base em um texto que está isolado, que não é canônico e é um enxerto para se dar base à Trindade. Então eu provei para vocês a primeira evidência, que esse texto aqui é um enxerto. Nos evangelhos sinóticos não existe nenhum versículo que mande batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto, que é o mais importante. Jesus falou essas palavras para os discípulos, os apóstolos. Então aqui ele fala que a grande comissão, descrita no capítulo de Mateus 28, 19, foi dada apenas aos apóstolos, aos 11 apóstolos. Judas já não estava mais no meio deles, porque se suicidou. Existem quatro maneiras de acreditar nesse momento. Eu acredito que o Senhor Jesus deu essas instruções a mais de 500 irmãos, como o apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim:
Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria ainda viva, embora alguns já tenham adormecido. Depois, mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um nascido que nasceu fora do tempo. Então, são 4 as interpretações a respeito deste evento. Quem ouviu do Senhor Jesus, ou quantos ouviram do Senhor Jesus a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Ele tem uma posição que foi dita de maneira particular aos 11 apóstolos. Eu creio que ele falou isto para mais de 500 irmãos. Por quê? Porque a ordem era anunciar o Evangelho e batizar as pessoas. E isso precisava ser feito com rapidez. Evidentemente, mais de 500 discípulos alcançariam um resultado muito superior do que se fosse apenas os 11 apóstolos. Se ele tivesse falado essa palavra que ele não falou, que isso aqui é um enxerto. Jesus, antes da sua ascensão, supostamente ele teria falado essas palavras para os discípulos. Portanto, ide e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos desobedeceram a Cristo. Nenhum apóstolo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos agora para os textos bíblicos. Olha aqui. Abra sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2, versículo 38. Está até grifado aqui para vocês. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ora, se Jesus deu uma ordem, uma suposta ordem, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que Pedro mandou apenas aqui batizar em nome de Jesus Cristo e não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, meus queridos, é o seguinte, em Atos 2,38, quando Pedro diz, seja batizado em nome do Senhor Jesus, Pedro não estava batizando, ele estava pregando. Com certeza, quando desceu as águas, ele batizou, usando a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Depois ele vai citar aí que Atos 8, 16, Atos 10, 48 e Atos 19, 5, que são frases, diferentes uma das outras. Eu explico isso aos 6 minutos e 53 segundos deste vídeo. Se você não entendeu, volta lá atrás aos 6 minutos e 53 segundos que você vai entender que isso não se constitui uma fórmula batismal. Por quê? Porque não são uniformes. Eu vou poupar vocês de ficar ouvindo estas coisas, porque eles disseram isso já lá atrás. Tá bom? Vamos avante. Porque o texto de Mateus 28, 19 não é canônico, não existe. É um enxerto, é uma fraude de Tertuliano. Então é o seguinte, quando você começa a negar a história, a coisa fica complicada. Está entendendo? Se você não está entendendo, não guardou bem o que eu disse, volta lá nos 9 minutos e 52 segundos e veja. Nós temos um documento antigo, que é o Didaquê. Alguns estudiosos dizem que esse documento foi produzido antes da a derrubada do Templo de Jerusalém, quer dizer, antes do ano 70. Outros estudiosos dizem que ele foi escrito no ano 150 depois de Cristo. E Tertuliano, a quem ele atribui a inserção de Mateus 28, 19 no texto do Novo Testamento,
nasceu no ano 160 e morreu aos 220 depois de Cristo. Para fazer e escrever o que ele escreveu e propor uma fórmula da Trindade, ele precisaria pelo menos uns 30 anos de vida, ou 40 anos de vida, porque precisa de muita informação, muito conhecimento. Então, é evidente que Didaquê foi escrito 120 anos antes de Tertuliano nascer, ou pelo menos 80 anos antes. Quer dizer, o que ele está fazendo é negar a história. Simples assim. Vamos avante. Próximo versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Novamente aqui, Paulo não está dizendo aqui tudo que fizeis, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas falou aqui, fazei em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. E se existe uma trindade? Se existe uma trindade, por que o apóstolo Paulo ele não falou aqui, dai graça ao Deus Espírito Santo também? Será que o Deus Espírito Santo não merece graça? Está escrito aqui, fazer em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Não está aqui Espírito Santo, aqui coisa nenhuma. Então a farsa da trindade já cai aqui também por terra. Então a dificuldade desse rapaz aí é o seguinte, ele não crê na personalidade do Espírito Santo. Tá? O que ele crê é que o Espírito Santo é o braço de Deus, vamos dizer assim, é a força de Deus. Mas ele não tem personalidade. Como quando o Novo Testamento mostra que ele tem ciúmes, ele ama, então ele tem emoção, é uma personalidade. Ele decide, ele guia, é porque ele tem inteligência. Entende? Ele impediu Paulo de ir para uma certa região, eu não estou lembrando agora, quer dizer, ele tem vontade própria, foi ele que decidiu fazer isso. Ele levou o Senhor Jesus ao deserto, ele que decidiu. As características de uma personalidade são inteligência, emoção e vontade própria. O Novo Testamento mostra isso com muita clareza. Então, a dificuldade dele é não crer na personalidade do Espírito Santo. Então, fica procurando pelo em ovo. Não somente esse verso que ele citou aí em Colossenses, você não vai encontrar o nome do Espírito Santo. Só que quem inspirou que aquele versículo fosse escrito foi o Espírito Santo. Inspiração, eu quero dizer o seguinte, o Espírito Santo colocou na mente e no coração dos autores dos livros da Bíblia escrever aquilo que foi escrito. Foi o Espírito Santo que inspirou. Entendeu? Isso é da nossa doutrina. Ele é defensor da congregação com essas loucuras. É um defensor da congregação cristã no Brasil. E nós temos como primeiro ponto de doutrina o seguinte: o exterminador de heresias, abra o seu inário, leia lá o primeiro ponto de doutrina. Você vai encontrar o seguinte: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como inspirada pelo Espírito Santo. Entendeu? Isso tanto no inário número 4, como no inário número 5. Ei, cara, você não acredita na personalidade do Espírito Santo? Ó, vai procurar tua turma. Agora, se você gosta da congregação, fica lá e bico calado, mas não faz o que você está fazendo. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, né?
Aliás, em 2 Timóteo capítulo 3, está aqui, ó, versículos 16 e 17. Vamos ver aqui o que está escrito, ó. Está aqui, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para todas as boas ações. Quem inspirou a Escritura foi o Espírito Santo. E veja, a prova aqui, ó, está escrito que foi inspirada por Deus. O Espírito Santo também é Deus. Está vendo? Vamos dar uma olhada em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Está aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, Paulo escreveu aquilo, não é da cabeça dele. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos de Deus falaram da parte de Deus, orientados por quem? Está aí, ó, o Espírito Santo. Vamos ver mais outro versículo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos lá. 1 Coríntios, está aqui, ó, capítulo 2, versículo 12 e 13. Está aqui, ó. Nós, entretanto, não possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas por quem? Pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Agora ele fala uma coisa importante para homens como você, viu, o exterminador? Aqui o verso 14. As pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. É essa a sua situação, meu filho. Você não tem o Espírito Santo. Por isso, quando aparece um demônio na sua frente, você, ó, sai correndo. E se você não puder sair correndo e tiver que ficar, você vai sujar os fundilhos da sua calça de medo. Entendeu? Quando o servo de Deus, aquele que crê, ele dá uma ordem, o bichinho pega a malinha dele, ó, vai embora. Entendeu? As pessoas que não têm o Espírito, não têm o Espírito de Deus habitando nele, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Vamos ver outro verso? Agora, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. Aqui, ó. Versículo 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais as profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo. Quem é esse Espírito de Cristo? É o Espírito Santo.
que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. Então, é o seguinte. Tem mais aqui, ó. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizar as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o evangelho, aqui, ó, mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Tá entendendo? Então, daí acabou essa conversa. Tem versos que o Espírito Santo não é mencionado, mas é ele, tá? Ele que está dizendo que o apóstolo, o autor dos livros da Bíblia, deveria anotar para o nosso conhecimento e a nossa informação. Entendeu? Aí eu queria mostrar mais um outro verso, ó. Aqui, ó, o Senhor Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo. Vamos ver lá onde é que está isso aí. Peraí. Não fiquem agitados, tá? Calma. Vou abrir aqui. Vamos procurar. Me lembrei desse versículo. Quem sabe, ó. Aqui, ó. Capítulo 16 de João, versículo 13. Vamos lá. Tá abrindo aqui, tá vendo aí? Calma. Não fiquem agitados, tá? Vamos lá no capítulo 16, 12 e 13. Aqui, ó. Ó, tá vendo? João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus está falando a sua última reunião com os discípulos, dando instruções, falando as coisas que iriam acontecer. Um momento glorioso que os apóstolos tiveram em sua experiência com o Senhor. Versículo 12. Eu ainda tenho muitas verdades, Jesus falando, que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento no momento. No entanto, aqui, ó, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ó, o Espírito Santo que guia. Ó, não precisa ter inteligência para guiar alguém ou alguma coisa? Hein? Aí depois diz, ó, porque não falará por si mesmo. Por que ele não vai falar por si mesmo? Porque quem é a palavra é o Senhor Jesus. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? É do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o verbo divino. Ele é a palavra. Ele é a enunciação. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Aí, ó, aqui, ó, o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Está entendendo? Por isso que eu disse agorinha mesmo, que ele não fala de si mesmo. Ele vai falar o que o Senhor Jesus quer, porque o Senhor Jesus é a palavra, ele é o verbo divino, ele é a voz, ele é a enunciação. Tudo quanto o Pai tem, ó, aqui a Trindade. Você diz que a Trindade não existe? Está aqui, ó, o Pai, o Filho falando sobre o Espírito Santo. Repito, está aqui, ó, o Pai, Jesus mencionando o Pai, Jesus falando e explicando a respeito do Espírito Santo. Então aqui Jesus diz no verso 15, ó, tudo quanto o Pai tem pertence a mim.
Tudo. Não é só alguma coisa, não, é tudo. Por isso é que eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o revelará a vós outros. Tá entendendo? Olha, gente, eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele está ficando comprido demais, tá bom? E veja, vocês estão notando que está ouvindo uma diferençazinha na minha voz, né? Então eu vou parar, porque não está dando mais para ficar fazendo vídeo. Olha, divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Se inscreva no meu canal, compartilhe esses vídeos. É muito importante. E você, meu querido, que não conhece a doutrina da Trindade, procura esse blog, esse fórum de debates, Nas Pegadas do Mestre Jesus. Procura lá a doutrina da Trindade, tá bem? Tá bem? Você vai ver lá 400 versos colocados lado a lado, mostrando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Yahvé, o Filho é Yahvé, o Espírito Santo é Yahvé, o Pai é Deus de Israel, o Filho é Deus de Israel, o Espírito Santo é Deus de Israel, o Pai é Criador, o Filho é Criador, o Espírito Santo é Criador, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, o Pai é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, Jesus é onipresente. Você vai ver 40 arquivos mostrando isso. Vai lá, abra sua Bíblia, examina verso por verso, confira isso e entenda, para não cair no engano de falsos profetas mentirosos. Que ele não crê no Senhor Jesus. Jesus Cristo não é Deus para eles. Jesus Cristo, ele é testemunha de Jeová. Não sei por que veio parar aí no meio da congregação. Vai ver que é de família crente da congregação, cresceu, né, nos corredores da congregação, mas lá para frente desviou, foi lá para o meio das testemunhas de Jeová, e agora está defendendo essa entidade que está matando almas e destruindo famílias. Entendeu? E aí está trazendo para o meio para a irmandade da congregação essas crenças absurdas de homens infernais, que é o testemunha de Jeová. Só não é pior do que a congregação, porque eu não sei se eles estão matando almas e destruindo famílias. Não sei. Eu sei que eles excluem, mas não sei se eles vão a esse ponto de dizer que o cara caiu da graça, perdeu a alma, é um cadáver, está fedendo, está morto, é uma porca lavada, esse discurso. Eu não sei se eles têm. Não conheço. Se alguém souber, me avisa, por favor, tá? Então, para o vídeo por aqui, né? Ó, um beijão nos vossos corações e um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém.